Olá, aluno, tudo bem? Esta aula é destinada ao tópico organograma. Imaginem aí se no instituto a gente não tivesse um organograma que descrevesse quem é professor, quem é técnico administrativo, quem é técnico de informática, quem é o diretor. E todo mundo estivesse lá misturado trabalhando. Seria uma bagunça, não é? Então, o organograma, o nome já diz, ele serve para organizar uma equipe, organizar uma empresa, organizar um setor, certo? E ele é muito útil, principalmente quando a empresa ela é grande. Quando a empresa de uma pessoa só, eu preciso ter um organograma para dizer onde eu fico? Não, né? Então, quando eu tenho funcionários, eu tenho uma empresa mais robusta, uma estrutura maior, eu preciso criar, sim, um organograma para cada pessoa saber a que área ela pertence, ou a que cargo ela pertence, qual é o serviço, a tarefa que ela deve executar. Correto? Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, o objetivo é demonstrar de forma clara e organizada como se estrutura a empresa. Isso para quem? Será que só para os funcionários? Não. Os fornecedores conseguem ver como está organizada aquela empresa. As pessoas que desejam trabalhar ali, elas sabem quantas linhas elas vão ter que galgar até chegar a uma posição de liderança. Então, isso também serve para aquelas pessoas que ainda não trabalham nessa empresa. Eles vão ver, eu vou começar lá no chão de fábrica, depois eu vou subir a gerente, depois eu vou subir e vou chegar a líder. Então, ela estabelece também essa questão de hierarquia de níveis de poder, níveis de autoridade. E aí a pessoa tem muito claro quantos níveis ela vai ter que subir para ela se tornar lá o presidente, que é a autoridade maior de qualquer empresa. Certo? E hoje, será que as empresas utilizam muito essa questão do organograma? Vocês já perguntaram em casa para o pai e para a mãe se eles trabalham numa empresa que tem um organograma? Vocês tinham uma tarefa, né? Então, naquela tarefa lá, eu pedia para vocês criarem um organograma. No ano passado, muitos alunos até fizeram a discriminação de funções dentro da PPI. Por exemplo, fulaninho vai ser responsável pelos slides da PPI. Outra pessoa vai ser pelo relatório. Outro vai ser pela apresentação. E assim foram dividindo ali cargos dentro da PPI, né? Cargos e funções. Beleza? Então isso é bem prático e pode ser usado aí por vocês também. Então a gente tem basicamente 4 tipos de organograma. O organograma clássico é aquele onde a gente tem a caixinha. A caixinha do presidente é a mais alta, né? Mais alto na hierarquia. E aí abaixo dele vem vindo outras caixinhas que são os diretores, os gerentes, os supervisores e lá no final o chão de fábrica, os trabalhadores que estão executando os vendedores, as atividades de corpo a corpo que a gente chama na empresa, ok? Então, o presidente fica lá em cima e vai a base dessa pirâmide vai se tornando maior, porque eu tenho mais vendedores do que presidente, né? Presidente só tenho um. Diretores eu também não tenho tantos quanto vendedores. Então, é uma pirâmide. Pense numa pirâmide, o organograma clássico. Depois a gente tem o organograma circular. O organograma circular, ele é baseado em áreas. Então eu vou criar uma roda e dentro dela eu vou dividir financeiro, RH, manutenção ou prestação de serviço lá, produção, que for, e vou ter também a parte comercial, que vai realizar as vendas. Então eu tenho uma área que produz, uma área que vende, uma área que faz a gestão das pessoas que fazem essas duas funções e tenho a outra que é o financeiro, que paga a conta da empresa toda. Então aqui eu tenho a divisão por áreas, certo? No primeiro exemplo, no organograma clássico, a gente tem a questão do cargo. No organograma circular, a gente tem a questão da área, do departamento, do setor onde a pessoa atua. Ok?
Vamos passar para os próximos então. No organograma linear, eu tenho foco na tarefa. Então aqui eu não vou ter nenhuma estrutura visual muito constituída. Eu vou ter uma tabela, e essa tabela geralmente é distribuída entre todos, onde vai ter lá alguns símbolos que a gente pode organizar para a nossa empresa. Então, aqui no exemplo do documento que eu enviei para vocês anteriormente, lá na tarefa de organograma, tinha a legenda, executa, tem um triângulo. Beleza? Então, a pessoa que está executando ali, redigir procedimento, é o supervisor. Quem vai corrigir vai ser o gerente. Ok? Então, uma pessoa redige, a outra ela vai supervisionar e a outra ela vai utilizar aquele relatório ali que foi feito por outras pessoas. Então, aqui eu tenho a questão da tarefa. Se um desses componentes aí não executar a tarefa, o outro não vai ter o que fazer, né? Então, esse é uma organização moderna, tá? Que um pedacinho do meu trabalho depende do pedacinho do trabalho do outro e no final junta tudo ali e se tem um trabalho completo. Ou um Frankenstein, né? Depende de como for a questão da organização. Mas geralmente dá certo, né? Trabalho em equipe que se chama, né? Nem sempre vai sair perfeito, nem sempre vai ser o melhor trabalho já feito, mas o importante é cumprir, né? Cumprir a tarefa. E por último, então, é um organograma que não é muito usado, ele não é muito comum. É organograma em barras. Então, quanto maior a barra, maior a autoridade, maior a responsabilidade. Então, a barra ali do presidente da empresa vai ser a maior e mais comprida. E abaixo vai ter o gerente com uma barrinha um pouco menor, né? E assim vai indo na hierarquia. Mas esse aqui é a questão de uma estruturação que começa numa mesma base e depois vai aumentando ou diminuindo aqui a barrinha conforme a autoridade, a responsabilidade daquela pessoa dentro da empresa. Certo? Eu espero que todos tenham cumprido a tarefa de fazer um organograma, que eu ainda não tive o tempo de sentar e corrigi-las, mas coloquei lá recebido para quem me enviou por e-mail, tentei colocar para quem me enviou pelo Siga, mas a princípio está tudo correto, tá? Se alguém não enviou ainda, envia para o meu e-mail, coloca uma observação de por que não enviou, né? Tem que se justificar, porque já faz um certo tempo, então encaminha aí. E algumas questões aqui que são base para se fazer um bom organograma. Temos 3. Primeira delas, linhas de comunicação. Eu tenho que saber quem manda em mim e quem eu mando. Ok? Eu preciso ter a representação dos cargos, né? Ou das áreas. Eu preciso saber a que setor, a que cargo eu pertenço. Então, isso tem que estar muito claro para o trabalhador. E não posso também extinguir funções, né? Imagina que eu tenho lá um trabalhador na área de vendas e de repente eu extinguir simplesmente a área de vendas. Onde é que vai esse trabalhador? E a questão das hierarquias, geralmente se faz então de cima para baixo, e aí vai se tendo aí um maior nível de responsabilidade lá em cima, e abaixo vai indo mais a questão mais técnica, mais de ação, e não tanto de planejamento, que é a questão da hierarquia mais alta. Imagina, o presidente ele destina para onde vai a empresa, então ele tem alta responsabilidade, por isso ele está lá no topo. E é difícil de falar com os presidentes, porque tem que passar uma série de pessoas antes de chegar no presidente da empresa. Eles criam essa barreira através do organograma. Espero que vocês tenham compreendido aí a questão do organograma, com a tarefa, com essa explicação. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, de preferência neste vídeo, que aí eu vou respondê-los. Correto? Até mais, um abraço!